Você já parou para pensar no impacto que suas ações têm na vida dos outros? Muitas vezes seguimos nossa rotina sem perceber que um simples gesto pode iluminar ou obscurecer o caminho de alguém. Pequenos atos que julgamos sem importância podem marcar uma alma para sempre, para o bem ou para o mal. Vamos ouvir uma história de autoconhecimento, resgate e transformação. Uma jornada que muito bem podia ser um reflexo da sua própria. A cidade de São Paulo fervilhava com suas luzes e seu ritmo incessante. Nos corredores de um imponente escritório da Avenida Paulista, Ricardo Montenegro era a personificação do sucesso. Aos 42 anos, dono de uma empresa de investimentos, respeitado por colegas e invejado por concorrentes, ele cultivava a imagem de um homem seguro, racional e plenamente realizado. No entanto, apenas ele conhecia os abismos das dúvidas que crescia dentro de si. As noites eram um tormento. Sonhos recorrentes o levavam a lugares desconhecidos, onde vozes sussurravam segredos incompreensíveis. Às vezes, acordava com a sensação de que alguém o observava. Outras, jurava sentir presenças invisíveis ao seu redor. Aos poucos, sua visão materialista do mundo começou a ruir. Na solidão do seu apartamento luxuoso, Ricardo sentia um vazio que o dinheiro e o status não preenchiam. Ele começou a se perguntar: e se houvesse algo além do que os olhos podem ver? Movido por essa inquietação, certa noite ele decidiu visitar um centro espírita discreto na Vila Mariana, indicado por uma colega do trabalho que notara a sua inquietação. O local era simples, com paredes brancas adornadas por quadros de Allan Kardec e uma energia serena que constatava com o caos da cidade lá fora. Ao entrar, Ricardo foi recebido por Dona Eunice, uma senhora de olhos gentis e voz tranquila. Seja bem-vindo, meu filho. Que o trouxe até aqui? Ele hesitou por um instante. Como explicar que um homem como ele, tão acostumado ao ceticismo e à lógica, agora buscava a resposta do invisível? Ele engoliu seco. Eu tenho dúvidas. Preciso entender se há algo além desta vida. A Dona Eunice sorriu com compaixão. Então você está no lugar certo. Mas esteja preparado. Às vezes, quando abrimos certas portas, não há como fechá-las novamente. A sala de palestra estava cheia. O tema da noite era a vida após a morte e as comunicações espirituais. O palestrante, um homem de voz calma e olhar profundo, falava sobre relatos de espíritos que voltavam para compartilhar ensinamentos. Ricardo ouvia, intrigado, mas uma sensação estranha começou a tomar conta dele. O ar parecia ficar mais pesado. Ele olhou ao redor e viu que uma mulher na fileira da frente o observava fixamente. Ela sussurrou algo, mas os lábios não se moviam. Você não se lembra de mim? Mas eu lembro de você. O coração de Ricardo disparou. Ele não a conhecia, mas sentia que aquela presença tinha algo a ver com os sonhos que o atormentavam. O que ele faz agora? As marcas do passado. Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir aquelas palavras. A mulher à sua frente não desviou o olhar. Havia algo de familiar em seu rosto, mas ele não conseguia se lembrar de onde a conhecia. Após a palestra, sentindo a necessidade de compreender aquele momento estranho, Ricardo se aproximou de Dona Eunice. Quem é aquela mulher? Perguntou, apontando discretamente. A senhora olhou na direção indicada e franziu o senho. Meu filho? Não há ninguém ali. O sangue de Ricardo gelou. Ele piscou algumas vezes e tentou procurar a figura entre as pessoas que saíam do salão, mas ela havia desaparecido. Nos dias seguintes, ele não conseguia tirar aquilo da cabeça. A frase dita por aquela mulher ecoava como um sussurro no fundo da sua consciência. Você não se lembra de mim, mas eu lembro de você. Então, uma noite, enquanto dormia, Ricardo teve um sonho vívido. Ele era transportado de volta ao passado, para os anos da sua juventude. Viu-se aos 17 anos, um jovem estudante de colégio tradicional. Era uma época em que ele pouco refletia sobre as consequências de suas ações. Lembrou-se de uma tarde chuvosa, em que ele e um grupo de amigos caminhavam pela rua após a escola. Na calçada oposta, uma menina franzina carregava uma pilha de livros. Ela usava roupas simples e gastas,
o que a tornava um alvo fácil para as brincadeiras cruéis dos jovens mais privilegiados. Ei, Ricardo, chamou um dos seus amigos. Olha só, esquisita. Aposto que aqueles livros são para vender no sebo. Risos ecoaram pelo grupo. Então, no impulso, impensado, Ricardo avançou na direção da garota e, num gesto zombeteiro, deu-lhe um leve empurrão. Não parecia nada demais, apenas uma brincadeira sem importância. Mas os livros caíram na lama. A menina ficou imóvel por um instante, os olhos arregalados e úmidos. Então, sem dizer nada, abaixou-se e começou a recolher os cadernos encharcados. O grupo seguiu rindo, enquanto Ricardo se afastava, sem dar importância ao que acabara de acontecer. O sonho então mudou. Ele viu aquela mesma garota, agora adulta, sentada em um quarto pequeno e escuro. Seus olhos estavam pesados de tristeza. Segurava um papel amassado. Um pedido de bolsa de estudos negado. A voz do seu próprio pensamento, agora como espectador, ecoava. Ela nunca conseguiu continuar os estudos. Aquele dia foi o início do seu abandono. O riso dos outros ficou gravado nela mais do que você imaginou. Ricardo despertou com o coração acelerado. Um suor frio cobria sua pele. A voz daquela mulher, o espírito, agora fazia sentido. Um ato que para ele não teve importância foi para ela um golpe que ajudou a moldar um destino de dor e frustração. Com o tempo, Ricardo começou a entender as consequências espirituais de seus atos. Segundo o Espiritismo, nossas ações deixam marcas na alma, tanto em nós quanto nos outros. E agora a consciência desse erro o atormentava. Ele sentia que aquela mulher queria algo dele. Um pedido de perdão? Uma reparação? Ou talvez ela estivesse ali apenas para fazê-lo lembrar. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Sabia o que precisava fazer. Voltaria ao centro espírita e buscaria a resposta. Mas estaria ele pronto para encarar as verdades que viriam? As pegadas que deixamos. Na noite seguinte, Ricardo voltou ao centro espírita. Seu coração batia acelerado. Ele esperava, de alguma forma, encontrar novamente a mulher que o havia assombrado com a sua lembrança. Precisava entender se ainda havia algo a fazer, se poderia reparar aquele erro da sua juventude. Mas ao entrar no salão simples e iluminado por luzes suaves, não viu a mulher em lugar algum. Em vez disso, seus olhos foram atraídos para um senhor, de cabelos grisalhos e olhar profundo, sentado em um dos bancos do fundo. O homem não desviava os olhos de Ricardo. A sua expressão não era acusatória, mas firme. Havia algo naquele olhar que dizia: eu te conheço, você foi importante. Ricardo sentiu um arrepio. Mas diferente da sensação pesada que tivera com a mulher, com esse homem a energia parecia outra. Havia um certo calor, uma leveza difícil de explicar. Ele sentiu uma onda de familiaridade, mas sua mente racional resistia. Quem era esse homem? Tomado pela curiosidade, Ricardo sentou-se próximo ao senhor e, depois de alguns minutos de silêncio, decidiu perguntar: o senhor me conhece? O homem sorriu levemente e respondeu com voz serena: eu me lembro de você, mas é possível que você não se lembre de mim. A frase ecoou como espelho daquilo que a mulher dissera na noite anterior. Mas dessa vez o peso era diferente. Como assim? Ricardo perguntou, tentando decifrar aquela presença. O senhor respirou fundo e começou a contar uma história. Muitos anos atrás, eu passava por um momento difícil. Minha família enfrentava dificuldades financeiras e eu me sentia um peso para todos. Trabalhava como faxineiro em um prédio comercial, limpando corretores e salas, onde homens de terno discutiam negócios. A verdade é que eu me sentia invisível. As pessoas passavam por mim sem olhar, sem me notar, como se eu não existisse. Ricardo ouvia atentamente, sem entender onde aquilo levava. Mas um dia, um jovem entrou mais cedo no escritório. Eu estava terminando de limpar quando ele chegou. Diferente de todos os outros, ele não apenas me cumprimentou, mas parou para conversar. Perguntou meu nome, ouviu um pouco da minha história e, no fim, apertou minha mão e disse algo que para muitos poderia ser banal. O senhor tem um trabalho importante. Sem o senhor, esse lugar não funcionaria. O velho homem sorriu com um brilho nos olhos. Pode parecer uma bobagem, um gesto sem importância, mas naquele dia eu estava pensando em desistir de tudo. Suas palavras me deram forças para continuar.
E eu continuei. Segui em frente, ajudei minha família e anos depois abri meu próprio pequeno negócio. O coração de Ricardo apertou. Você está dizendo que eu fui esse jovem? O senhor assentiu. Você não se lembra, não é? Ricardo tentou forçar sua memória. Vagamente, um flash da sua juventude surgiu. Ele chegando mais cedo ao estágio, conversando com o funcionário de limpeza. Eu nunca imaginou que aquele momento pudesse ter sido tão significativo para alguém. Muitas vezes, meu filho, continuou o senhor, nos preocupamos com os erros do passado, mas esquecemos o bem que já fizemos. Nem sempre um grande gesto é necessário para mudar uma vida. Às vezes, apenas uma palavra dita no momento certo pode iluminar a escuridão de alguém. Ricardo sentiu um nó na garganta. Durante toda a sua vida, ele focara em sua carreira e seu sucesso material, e agora percebia que as suas verdadeiras pegadas no mundo estavam nos pequenos momentos que havia deixado na vida dos outros. Por que está me dizendo isso agora? Ele perguntou, a voz levemente embargada. O senhor sorriu de maneira enigmática. Porque talvez você precise lembrar que nós estamos aqui para aprender com os nossos erros. Não apenas para isso, mas também para reconhecer as luzes que acendemos no caminho. Ricardo piscou. Por um instante sentiu calor profundo no peito, mas quando voltou a olhar para o banco ao lado, o senhor não estava mais lá. As leis invisíveis da vida. Ainda atordoado, Ricardo foi até Dona Eunice, que conversava com algumas pessoas na recepção do centro espírita. Assim que ela ouviu, percebeu a expressão inquieta em seu rosto. — Que houve, meu filho? Perguntou, com sua voz calma e acolhedora. Ricardo respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. — Eu vi um senhor aqui, um homem mais velho, de cabelos grisalhos. Ele disse que me conhecia, contou uma história sobre um pequeno gesto meu no passado que para ele teve grande importância. Mas quando me virei, ele sumiu. Dona Eunice ouviu atentamente, sem demonstrar surpresa. — Venha comigo, disse, guiando-o por um corredor que levava a uma sala pequena, onde o dirigente do centro, um homem de postura serena chamado Sr. Arnaldo, lia um livro à luz suave de um abajur. Ao ver Dona Eunice e Ricardo entrarem, ele fechou o livro e sorriu. — Como posso ajudar? Dona Eunice explicou rapidamente o que Ricardo acabara de relatar. O dirigente assentiu, como se aquela história fosse algo natural para ele. — Meu amigo, disse ele, olhando Ricardo com profundidade, o que você viveu hoje é um pequeno vislumbre das leis invisíveis que regem a vida. Muitas vezes acreditamos que os nossos atos desaparecem no tempo, mas na verdade eles deixam marcas na nossa trajetória espiritual e na dos outros. Ricardo ouviu atentamente. Você veio até aqui em busca de respostas. Está começando a perceber que a vida não se resume ao que seus olhos podem ver. Hoje, experimentou as duas faces do seu próprio passado. Um erro que trouxe sofrimento a alguém e um gesto de bondade que iluminou a vida de outro. Sr. Arnaldo continuou. No Espiritismo, acreditamos que nossas ações criam débitos e méritos espirituais, que nos acompanham através das encarnações. O mal que praticamos retorna a nós como um convite à reparação. O bem que fazemos se torna um tesouro acumulado no espírito, ajudando-nos a crescer e evoluir. Ricardo franziu a testa. Então, estou pagando por erros passados, mas também colhendo os frutos do que fiz de bom? Exatamente, replicou o senhor. Mas não se trata de um castigo ou uma recompensa, e sim de aprendizado. Cada situação que vivemos é uma oportunidade de crescimento. Se magoamos alguém, a vida nos dará a chance de reparar. Se ajudamos alguém, essa luz voltará para nós de alguma forma. O importante é tomarmos consciência de nossas ações e buscarmos sempre melhorar. O silêncio tomou conta da sala por alguns instantes. Ricardo sentiu o peso daquela verdade. Mas e aquela mulher? A que apareceu primeiro e me fez lembrar do mal que eu causei. Como eu posso reparar isso? O dirigente respirou fundo. O primeiro passo é o arrependimento sincero, e isso você já tem. O segundo passo é agir para que gestos como aqueles não se repitam. Se o espírito daquela mulher ainda carrega dor pelo que viveu, sua própria transformação já pode ajudá-la a seguir adiante. Ricardo refletiu sobre tudo aquilo. A sensação de vazio que o consumia nos últimos meses começou a fazer sentido. Ele estava sendo chamado a enxergar além do sucesso material. Sua alma queria mais. O que posso fazer agora? Dona Eunice sorriu. Você já começou sua caminhada.
Agora o próximo passo é continuar estudando, praticando bem conscientemente e buscando evoluir. Aos poucos as respostas virão. Ricardo saiu do centro naquela noite diferente de como havia entrado. Algo dentro dele havia despertado. Não era mais apenas um homem de negócio. Era um espírito em busca do seu próprio progresso. E ele sabia que aquela jornada estava apenas começando. Ricardo compreendeu que nossos atos nunca são insignificantes. Eles deixam marcas, seja de aprendizado ou de amor, e nos acompanham ao longo das encarnações. Os erros nos convidam à reparação, e o bem que praticamos retorna como luz em nossa caminhada. Ao final, Ricardo percebeu que a sua jornada não é apenas sobre o sucesso material, mas sobre o crescimento espiritual. Motivado a evoluir, Ricardo dá os primeiros passos para se tornar um homem mais consciente, sabendo que cada escolha que faz constrói seu futuro nessa vida e além dela. E assim é para todos nós. E você, está preparado para dar o mesmo passo que Ricardo?